Fala, meus queridos alunos, que bom nós estarmos aqui mais uma vez e agora sim eu estou em casa, não estou mais em São Luís. Aliás, eu cheguei foi quinta-feira passada, né? E cá estou em casa. É tão bom estar em casa, né? É bom a gente viajar, mas estar em casa é melhor ainda. Sem delongas, vamos para a nossa aula de hoje, que a gente vai ler o texto 2 que nós temos lá no nosso livro, na página... Vou ver qual é a página. Página 75, aqui ó. Página 75, beleza? Vamos lá para isso aí. Deixa eu só ver aqui uma coisa, tá tudo ok. Beleza, vamos lá. Então a gente vai... vamos lembrar, né, do que a gente está tratando. A gente está tratando aqui, ó, de textos de paródia. O que são textos de paródia? Quando pego uma historinha já conhecida e aí eu dou uma nova versão para ela, tá? Unidade 3, a gente está falando disso aqui. Então eu dou uma nova versão para uma história que já é conhecida, tá? A gente já viu lá o Chapeuzinho Azul, tá? Olha aí, Chapeuzinho Azul. Aí vocês viram lá a historinha do Chapeuzinho Azul toda. Mas hoje a gente vai falar do Chapeuzinho Vermelho. Mas tem um detalhe, ó. Chapeuzinho Vermelho de raiva, né? Vamos entender o sentido desse negócio vermelho de raiva, tá? Então a gente vai ler toda essa história aqui e compreender qual é o que se passa e depois, é claro, fazer aquilo que vocês mais gostam, né? Tenho certeza que vocês amam de coração fazer isso, que é fazer as atividades. Nós vamos ter aqui 11 questões também. Ei, maravilha. Tá, é pouco, né? Eu sei que vocês acham é pouco. Então, mas vamos lá ler. Vamos lá, que é só isso que a gente vai fazer hoje. Vamos ler o texto juntos. Chapeuzinho Vermelho de raiva. Senta aqui mais perto, Chapeuzinho. Fica aqui mais perto da vovó, fica. Mas vovó, que olho vermelho e grandão. Que houve? Ah, minha netinha, esses olhos estão assim de tanto olhar para você. Aliás, está queimada, hein? Guarujá, vovó. Passei o fim de semana lá. A senhora não me leve a mal, mas a senhora está com um nariz tão grande, mas tão grande, tá tão esquisito, vovó. Ora, Chapeuzinho, é a poluição. Desde que começou a industrialização do bosque, que é um Deus nos acuda. Fico o dia todo respirando este ar horrível. Chegue mais perto, minha netinha, chegue. Mas em compensação, antes eu levava mais de 2 horas para vir de casa até aqui. E agora com a estrada asfaltada, em menos de 15 minutos chego aqui com a minha moto. Deixa eu ajeitar aqui rapidinho. Pois é, minha filha. E o que tem nessa cesta enorme? Puxa, já ia me esquecendo. A mamãe mandou umas coisas para a senhora. Olha aí. Margarina, Hellmann's, Danone de frutas e até uns pacotinhos de Knorr. Mas é para a senhora comer um só por dia, viu? Lembra-se da indigestão do carnaval? Se lembro. Vovó, sem querer ser chata, ora, diga, as orelhas da senhora está tão grande e ainda por cima peluda, credo, vovó. Ah, mas a culpada é você. São esses discos malucos que você me deu. Onde se viu fazer música desse tipo? Um horror. Você me desculpe, porque foi você quem me deu. Mas essas guitarras... É guitarra que diz, né? Pois é, essas guitarras são muito barulhentas. Não há ouvido que aguente, minha filha. Música é a do meu tempo. Aquilo sim. Eu e seu finado avô. Dançando valsas. Ah, essa juventude está perdida mesmo. Por falar em juventude, o cabelo da senhora está um barato, hein? Todo desfiado, pra cima, encaracolado. Que é isso? Também tem que entrar na moda, né, minha filha? Ou você queria que eu fosse domingo ao programa do Chacrinha de coque e com um vestido preto com bolinhas brancas? Chapeuzinho pula para trás. E essa boca imensa? A avó pula da cama e coloca as mãos na cintura, brava. Escuta aqui, queridinha. Você veio aqui hoje para me criticar, é? Olha só que interessante, né? Essa historinha aí.
Essa história aí é do Mário Prata. Então, uma recontagem, né, da história do Chapeuzinho Vermelho de uma forma aí bem interessante, tá bom? Então, vamos lá, vou explicar cada questão e vocês respondem aí no caderno, no livro de vocês, tá bom? Quem não tem o livro, você leia aqui as questões que está aparecendo e responda no seu caderno mesmo, tá bom? Vamos lá. Os contos de fadas tradicionais se iniciam com expressões como era uma vez, em um reino distante, indeterminando tempo e espaço narrativo. O autor Mário Prata, no conto Chapeuzinho Vermelho de Raiva, poderia ter utilizado essas expressões? Explique. E aí, você acha que ele poderia ter usado essa expressão? Será que ele ficaria legal se ele colocasse? Poderia ou não? Não sei. Mas explique, tá? Não só coloque sim ou não, mas explique. Segunda, o texto apresenta um diálogo entre a avó e a neta. Nesse diálogo, o Chapeuzinho Vermelho faz comentários semelhantes ao do conto original. O tamanho dos olhos, do nariz, das orelhas e da boca da vovó. Quais são as justificativas apontadas pela vovó pela tal aparência? Então, Chapeuzinho Vermelho de Raiva fala do mesmo jeito que o Chapeuzinho Vermelho tradicional diz. Ah, que boca grande, que olhos grandes, que orelha grande, né? Que orelha peluda, essas coisas. Só que a vovó dá uma justificativa. Para cada uma dessas coisas, ela explica o porquê que ela tá assim, né? Então, resuma aí cada uma dessas explicações da vovó nessa questão, tá bom? Terceira, vovó não deu justificativa à netinha em relação ao tamanho de sua boca imensa, pois se mostra irritada e brava por estar sendo criticada e interrogada pela neta. Seja criativo e escreva uma justificativa coerente em relação ao texto para a boca imensa da vovó. Ou seja, de todas as outras perguntas da Chapeuzinho, a vovó sempre deu uma explicação. As orelhas grandes e peludas era por causa dos discos, né? E etc. Todas as outras que eu não estou lembrado aqui agora, mas se a gente voltar no texto, você voltar no texto, você vai saber. Então ela sempre dá uma justificativa. Só que quando a netinha perguntou pela boca grande, ela não deu justificativa. Ela pulou dali e já foi criticando logo ela. Não justificou. Então é você que vai dar uma justificativa. Mas seja criativo e você vai dar uma justificativa válida, né? Você vai ter que justificar que tenha coerência, ou seja, que tenha a ver. Né? Não vai botar uma coisa nada a ver. Vamos botar uma coisa que seja coerente, que tenha sentido dentro da frase, tá bom? Dentro da história. Quarta questão. Que vantagem a industrialização do bosque trouxe para o Chapeuzinho Vermelho? Muito fácil, né? Lá no texto diz... Opa, tô batendo no microfone sem querer, desculpa. Então, lá no texto a Chapeuzinho diz... quer dizer, a vovó ela fala assim... é por causa dessa industrialização aí que bagunçou tudo, que tá tudo industrializado e a poluição doida. Mas aí a Chapeuzinho Vermelho diz assim, mas pelo menos aconteceu isso. O que foi que ela disse nessa parte? Responda aí. Quinta questão. No conto clássico Chapeuzinho Vermelho, a protagonista era uma menininha que precisava atravessar o bosque para levar doces para a vovó, doente a pedido da mãe. Letra A. O que a personagem Chapeuzinho Vermelho do conto moderno trouxe na cesta para a vovó? Muito fácil. Só você olhar no texto e colocar aí. Esses alimentos são saudáveis? Qual foi a orientação do Chapeuzinho para a vovó em relação a esses produtos? Por quê? Muito simples também, essa aí tem lá no texto. Esses alimentos são bons, faz bem para a saúde, sim ou não? E o que foi que o Chapeuzinho Vermelho falou para ela em relação a tudo isso? E por quê? Né? Então, você vai ter que responder se é saudável ou não. Você vai dizer o que foi que o Chapeuzinho disse para a vovó, para ela fazer com esses alimentos e o porquê, tá? Letra C, Chapeuzinho depara-se com algum perigo, como no conto tradicional. Explique. Então, ela tem ali ela tá prestes a encontrar determinado perigo, né? Que nem o conto tradicional, que nem a história verdadeira, né? Explique que perigo é esse. Vamos lá. Sexta questão. Mesmo demonstrando sentir saudade das valsas que dançava com o falecido marido, podemos afirmar que a vovó do conto moderno é uma vovó tradicional? Justifique sua resposta com o trecho lido. Então, ela sente
uma saudade das valsas com o marido dela e tudo mais. E por causa disso, será que a gente pode dizer que ela é uma vovó tradicional? Ou seja, que ela já mantém sua tradição aí por muito tempo? Aí você vai ter que explicar sim ou não com alguns trechos que tem lá no texto, tá bom? 7ª questão. E foram felizes para sempre poderia ser o desfecho do conto moderno Chapeuzinho Vermelho de Raiva? Justifique sua resposta. Será que a gente poderia dizer que essa história termina com e foram felizes para sempre? Sim ou não? E justifique sua resposta. 8ª. Ao relembrar as valsas que dançavam antigamente com seu finado marido, a vovó do Chapeuzinho diz: ah, essa juventude está perdida mesmo. Converse com seus colegas e com seus professores sobre a frase dita pela vovó e responda: você concorda com ela? A juventude realmente está perdida e por quê? Só você pensar aí com você. Manda mensagem aí para os seus colegas, né? Já que é para discutir com os colegas, pense aí com você, né? Mas aqui está dizendo também para a gente conversar, né? Isso aqui não é só uma orientação, tá, gente? Isso aqui não é para vocês fazerem exatamente isso aqui, não. Isso aqui a gente pode fazer até sozinho, tá? Mas a gente pode pensar no seguinte: será que a juventude de hoje realmente está perdida mesmo? Segundo o que a vovó disse. O que ela quer dizer com essa juventude está perdida? Quer dizer que a juventude hoje está gostando de coisas assim, banais, coisas que não agradam muito, que são tudo vou utilizar essa palavra, são coisas mais imorais, que não está dentro da moral tradicional, né? E será que por causa disso a gente pode dizer que a juventude está perdida mesmo, né? Por quê? Responda aí. 9ª questão. Leia o trecho a seguir e responda o que se pede. Por falar em juventude, o cabelo da senhora está um barato, hein? Todo desfiado para cima, encaracolado. O que é isso? Letra A. Com que sentido a palavra barato foi empregada? Usar esse tipo de palavra é recorrente em pessoas da faixa de qual faixa etária? Então diz: cara, essa sala aqui, esse meu estúdio aqui é um barato. O que quer dizer a palavra barato? Entendeu? O que ele quer dizer com isso? E essa palavra barato a gente utiliza mais em qual faixa etária? Crianças, pré-adolescentes, adolescentes, adultos ou idosos, né? Em qual faixa etária de idade? Você tem que dizer, mais nos jovens ou nos adultos entre tantos anos a tantos anos. Coloque mais ou menos assim, tá? Letra B. Elabore uma frase em que a palavra barato tem um sentido diferente do usuário Chapeuzinho. Então, palavra barato aí, ele foi utilizado num sentido, tá bom? Não posso dizer. Se você identificou o sentido verdadeiro dessa palavra aí, barato, nessa frase, é tal. Mas eu quero que você escreva uma frase nessa letra B que tenha a palavra barato, mas que tenha outro sentido, tá bom? Não o mesmo sentido aí que está sendo utilizado no texto, mas outro sentido. É muito fácil, gente. Pense quando uma pessoa vai comprar alguma coisa no supermercado e o preço tá baixo. Quase dei a resposta. Letra C. A pergunta: o que é isso? Feita pela Chapeuzinho, mostra por meio da repetição do que uma frase típica da língua falada, informal, descontraída, sem planejamento. Reescreva essa pergunta de maneira a eliminar a repetição do que, tá bom? Então, ela falou: o que é isso? Né? Isso aí é muito utilizado na linguagem informal. Mas se a gente fosse escrever na linguagem formal, né, sem essas marcas de língua coloquial, como é que ficaria essa frase na linguagem formal, tá bom? Escreva aí. 10ª questão. Na última fala do texto, a vovó diz o seguinte: escuta aqui, queridinha. Você veio aqui hoje para me criticar, é? Qual é o efeito do sentido do sufixo indicador de diminutivo empregado na palavra queridinha? Nossa, essa aqui... Isso aqui é pra gente voltar àquela nossa aula de sufixo, né? O que é prefixo? É um pedaço da frase, é um morfema que a gente coloca antes do radical. E o sufixo é um morfema, um pedaço da palavra que a gente coloca depois do radical. Nesse caso aqui, nós temos o sufixo inha, tá? Nós temos querida, aí tira o A e coloca inha. Qual é o radical? O radical é esse aqui, ó. Queride, até o D, tá? Radical. Qual é o sufixo?
inha, tá? Esse inha aqui significa o quê? Quando a gente coloca esse inha numa palavra, ele faz a palavra ficar no diminutivo. Então, microfone, microfonezinho. Mesa, mesinha, inha, tá? Então, diminui, tá bom? Diminui. Ou seja, se eu falo uma mesinha, estou falando de uma mesa pequena. Mas, quando a gente coloca o inha, o diminutivo em algumas palavras, ela pode ter outro sentido. Que nesse caso dessa frase aqui, ela tem outro sentido. Quando fala em querida, quando fala em queridinha, não quer dizer que é uma pessoa querida pequenininha, tá? Uma pessoa querida, mas que seja pequenininha. Mas ela tem um outro sentido, um sentido de quê? É isso que ele está querendo saber, tá bom? Esse queridinha, mais uma vez, não significa uma querida pequena, tá? É até estranho dizer isso. Não é uma querida pequenininha, de tamanho reduzido, mas é outra coisa. Já estou ajudando vocês a vocês pensarem nessa resposta, né? Então, qual é o efeito de sentido? Que sentido esse sufixo aqui, inha, dá essa palavra querida, para ficar queridinha? Escuta aqui, queridinha. Queridinha, tá simbolizando o quê? Pensa aí. Beleza. 11ª questão. De qual das duas versões você mais gostou? Resposta pessoal, né? Chapeuzinho azul, Chapeuzinho vermelho de raiva. Qual delas é mais parecida com a história original e por quê? Diga qual foi que você mais gostou, né? Qual delas é mais parecida com a história original e por quê que ela é mais parecida com a história original, e também diga o porquê que você gostou. Então vamos fazer o seguinte. Diga qual foi que você mais gostou e por quê. Depois diga qual é a mais parecida com a história original e por quê. Beleza? Essa é a nossa atividade de hoje. Essa é a nossa aula de hoje. Fica aí agora respondendo, e qualquer dúvida pode mandar mensagem que eu procuro responder vocês, tá? Namastê, como diz os japoneses, acho que é isso, né? Até amanhã, gente. Tchau.